meus senhores, minhas senhoras, meus pastores, meus amigos, minhas igrejas, principalmente a Igreja Batista em Maracatu e a igreja que está ali em Magé. Hoje eu vou falar por alguns minutos uma coisa um pouco diferenciada. Vou tentar por alguns minutos passar para vocês uma coisa importante. Eu ando sofrendo muito nesse mundo. Sofrendo muito nesse mundo mesmo. Porque as pessoas não estão dando valor ao seu poder, poder de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o poder de Deus, sobre a valoridade, sobre alguém que pensa que estava podendo fazer tudo. E perdeu tudo porque pensava que estava querendo ganhar tudo. No Atos dos Apóstolos, do capítulo 13, nós temos, Paulo escreveu em Atos dos Apóstolos, do capítulo 13, do verso 1 e 2. E eu vou pedir, pelo amor de Jesus Cristo, com respeito à palavra de Deus, a irmã Maria Helena para ler o capítulo 13, verso 1 e 2, para poder a gente desenrolar por alguns instantes o que é que eu preciso falar para vocês. Vamos pedir a irmã Maria Helena para poder ler. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Bernabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com os heróis, e Tetraca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse ao Espírito Santo: Apartei-me a Bernabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Deus abençoe sua palavra lida nesta hora. Senhor, nosso Deus, nosso Pai maravilhoso, pedimos que o Senhor nos abençoe nesta hora, para nos dar a paciência suficiente para continuar a Tua palavra, para poder falar para o povo a Tua palavra, para que a Tua palavra tenha sido difundida e possa ser respeitada em toda a face da terra. Agora, quando Paulo escreve Atos dos Apóstolos, nós vamos agora, Senhor nosso Deus, pedir a você que está me ouvindo, em nome de Jesus, que tenha paciência para poder assistir o que nós vamos falar nesta hora. Pois bem, é uma história muito interessante que Paulo conta. Eu vou falar por alguns minutos. Em primeiro lugar, eu vou contar o seguinte. O tetrarca, o rei, né, ele botou uma maldade tão grande no seu coração. Era Herodes, o mal. E esse Herodes fez o seguinte: ele resolveu pegar, como estava muito querido, o primo de Jesus, chamado João. Aconteceu o seguinte: ele mandou matar João, mandar cortar fio de espada, matar João. O povo que era contra a igreja de Cristo gostou desta coisa, de ter matado o João, que era primo de Jesus Cristo. Então, mandou prender Pedro, querendo também fazer de Pedro o que fez com João, para poder se engrandecer, matar as pessoas, perseguir a igreja, acabar com a igreja, acabar com Cristo. Queria acabar com Cristo. Então mandou prender a Pedro, e Pedro foi preso. A intenção dele, botou Pedro amarrado com muitas pessoas, era que depois da ocasião da festa, ele matasse também a Pedro, que era um baluarte da igreja. Mas aconteceu uma coisa completamente diferenciada do que ele pensava, o tetrarca. Ele pensava que naturalmente iria fazer essas coisas todas, não fez. Porque a igreja começou a orar,
na casa da mãe de Marcos, o grupo orando, o Espírito de Deus mandou que os anjos viessem lá onde estava Pedro preso e liberou Pedro, tirou Pedro da mão dos outros soldados e botou Pedro em liberdade. Agora aconteceu o seguinte: Pedro, em liberdade, reuniu um grupo de crentes na época para poder falar com um grande rei, né? Para poder fazer um contrato com o rei não perseguir tanto a igreja. E juntou um grupo grande de pastores e de homens de Deus. Entre aqueles homens de Deus estava também Paulo, Silas e outros grandes. E aí, eles fizeram o seguinte: tinha um roupeiro que trabalhava com o rei Herodes. Eles eram amigos do roupeiro. Pediram o roupeiro para pedir Herodes para poder atender eles. Herodes foi, o roupeiro foi, falou com Herodes. Herodes fez o seguinte: botou aquela fantasia de rei, aquela roupa bonita, linda, aquela coroa na cabeça, achando que é um deus, e marcou o dia para poder receber o povo. Mas acontece que na hora que ele estava ali com o povo, ali para poder falar com o povo, aconteceu uma coisa interessante. Ele, com aquela boniteza dele, apareceu um bicho, um monte de bicho, e começou a comer ele em praça pública. Começou a comer a carne dele em praça pública. Ele começou a gritar, começou a gemer, começou a ver que o poder de Deus não é brincadeira. E acabou, o bicho comeu ele em praça pública e ele acabou morrendo. Interessante que ele era o tetrarca, era o rei, mas ele era também um cara que foi criado com Saulo. Ele era um homem famoso. Saulo foi lá para poder assistir, porque Saulo era do outro lado. Foi criado com ele, mas Saulo se converteu, não ficou no lado daquele rei. Então eles foram numa igreja da Antioquia, como segundo a irmã Maria Helena leu. Chegando na igreja da Antioquia, um grupo de pessoas, naquela igreja ali que existia na Antioquia, existia muito intelectual. Naquela região ali tinha muito intelectual, muitos doutores, muitos pastores, muitos homens de Deus, profetas, estavam todos na igreja da Antioquia. E quando Saulo chegou ali, ele, Silas e mais um outro grupo de pessoas, quando chegaram ali, o Espírito de Deus orientou aquele grupo de homens doutores para poder escolher duas pessoas, Saulo e seu companheiro, para poder fazer uma missão, como sendo um dos maiores missionários do mundo. Ele sairia pregando esse evangelho que nós estamos falando aqui agora para todo mundo. Então escolheram a Saulo e seu companheiro, jejuaram e ali eles oraram, puseram as mãos sobre a cabeça de Saulo, e Saulo foi considerado o missionário do trabalho de Deus, a ponto de ter confirmado com suas assinaturas 13 cartas escritas para o mundo, entre essas a carta de Atos dos Apóstolos, que agora nós estamos conversando. Mas eu queria falar só uma palavrinha só. O grande rei que achava que estava podendo acabar com a igreja, o bicho comeu ele em praça pública, o tal de Herodes. Só porque ele achou que podia mandar, ele podia fazer tudo. Ele não precisava de Deus, ele não precisava de Jesus, ele não precisava de nada. Ele achou que podia fazer essas coisas todas. Porque ele fez isso, Deus determinou que um bicho comesse ele em praça pública. Depois que o bicho comeu ele em praça pública, acabou o poder daquele grande rei que era chamado Rei Herodes o Tetrarca. Eu queria dizer para você que não tem grande, não existe grande, grande é Deus.
Queria dizer para você que não tem ninguém com poder está na mão de Deus. Queria dizer para você que ninguém sabe nada, quem sabe é Deus. Queria dizer para você que Deus é o Criador dos céus, da terra, e tudo que no mundo existe é de Deus. Saulo, naquela época, por ter deixado aquele outro homem que era o grande rei, assistiu até na morte daquele Herodes, ele se tornou um dos maiores missionários do mundo, que agora estou falando sobre ele aqui agora. 2000 anos se passaram, Saulo continuou sendo famoso. Então eu queria dar 2 conselhos a você. Pense que Deus é o poder de todas as coisas. Ninguém há mais que Deus. Pense que todas as coisas que você precisar, se você pedir a Deus, se Deus quiser, Ele te dá na hora. Não queira pensar que você pode fazer alguma coisa sozinho. Sozinho você não pode fazer nada. Por quê? Jesus falou assim: sem mim nada você pode fazer. E agora, com essa história toda que eu contei que a igreja da Antioquia, orientado pelo Espírito de Deus, fizeram Saulo um dos maiores missionários do mundo. Estou falando no nome dele até agora. E se você quiser ser o maior missionário do mundo, se você quiser ser um dos maiores pregadores ou pregadora, se você quiser acreditar em Jesus Cristo, que Ele está podendo fazer qualquer coisa, querer em Jesus Cristo, entrega a sua vida a Jesus. Todos os seus problemas serão solucionados se você entregar a sua vida a Jesus, porque Jesus é o único e eterno Salvador de nossas almas. Ele é Deus, Ele está aqui agora, e que você possa aceitar Jesus nesse momento, e você que já tem Jesus possa respeitá-lo dia e noite, para poder você ter alegria no seu coração. Que Deus abençoe. Está terminado assim o nosso trabalho. Muito obrigado.